Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. A gente tava conversando aqui, um pouquinho fora do ar, e eu te perguntei sobre a tua relação com as pessoas do meio do futebol. Estava me explicando um pouco disso, falando de como você preferiu se tornar uma pessoa independente para ter o poder da crítica, poder falar o que você pensava. Mas nunca te vi fazer uma crítica abaixo da linha de cintura de ninguém. Não é porque você teve a independência que você resolveu sair massacrando o jogador. Claro. Minhas críticas são duras. Elas são O lance é assim, as pessoas confundem às agressividade com você ser direto. Né? Como as pessoas não têm costume de serem diretas, sempre ficam dando um giro para chegar a uma crítica ou falar alguma coisa para alguém, quando você fala direto, parece que é agressivo. E eu sou direto, sabe? Eu parei de jogar no Corinthians 94, depois eu joguei um pouco lá em São Francisco do Conde, lá na Bahia, que era mais marketing, mas foi legal pra caramba. Eu sempre quis jogar no Nordeste e acabei jogando um pouco lá em São Francisco do Conde. Depois eu joguei um pouco no Paulista, que era Lozano Paulista, parei de jogar. Aí o Trajano me convidou para ir para a ESPN, que estava começando. Não tinha esses campeonatos todos, a gente fazia Campeonato Paranaense, tinha um grupo do Campeonato Brasileiro que não passava na TV Globo, que a gente passava na ESPN e tal. E eu fui trabalhando ali, fiquei um ano ali, quando a Globo se interessou, né? 97. Aí a Globo se interessou, eu estava nas finais do Paulista, eu falei para os caras da Globo, eu não vou sair, porque eu tenho um compromisso moral com o Trajano, não tinha contrato, era conversa, eu e o Trajano. Então eu não ia largar o Trajano, a ESPN, para ir comentar as finais do Campeonato Paulista pela Globo, deixar o cara na mão, deixar a empresa na mão, deixar um cara que eu tenho uma admiração gigantesca, Nossa, também. que eu adoro, o Trajano, na mão. Então fiquei. Nosso mestre. Quando acabou o Paulista, a Globo me procurou de novo. Aí eu fui no Trajano e falei, Trajano, a Globo tá me procurando. E ele falou pra mim assim, cara, vai, meu. É a melhor empresa do país e tal. E eu tinha algumas restrições, sabe? Eu vinha daquela época, eu não tenho o jeito da TV Globo, eu sou um cara desleixado, né? Eu gosto de rock and roll, eu tenho uma linguagem mais perto da gíria e não sei o quê. Tem que colocar um polinho. Vou ter que colocar uma polinho. Vou ter que colocar uma gravata. Cortar cabelo. Cortar cabelo é uma história legal. Bom, aí eu fui lá. Aí sabe o que o diretor me falou, saudoso Marco Mora? Ele falou pra mim assim, Casão, é o seguinte, nós estamos contratando aquele cara que nós vimos lá na ESPN. O cara que fala direto. O cara que não fica dando volta. Porque se você vier pra cá e começar a dar volta nos comentários, você vai ser igual a todo mundo. Nós estamos te contratando porque nós achamos você diferente de todo mundo. Então, quando ele me falou aquilo, eu falei, caraca, é isso, bicho. Eu tenho que manter a minha independência. Assim, da melhor forma possível, né? E foi assim que eu coloquei na cabeça e não foi, assim, foi muito simples para mim, porque eu sou muito focado naquilo que eu faço. E eu tinha parado de jogar e tinha 90% dos jogadores que jogavam no mundo tinham jogado, eu tinha jogado contra, eu tinha jogado comigo. Eu fiz a Copa de 98, conheci a seleção da Itália inteirinha, tinha jogado contra todo mundo. E aqui no Brasil também. E comecei com as minhas críticas normais, diretas, tal. Muitos não gostavam inicialmente, reclamavam alguma coisa. Não, tem uma história muito legal. Você lembra do Magrão, que era o volante? Claro. Jogou no Palmeiras, claro, no Inter. Na época do São Caetano, depois ele foi pro Palmeiras, ele era um jogador que jogava muito duro. Ele entrava muito forte, muito forte. Ele entrava, fazia muitas faltas. E num jogo, o José Roberto Wright falou, o Magrão entra muito forte, ele vai acima da bola, tá dando muita pancada, faz muitas faltas, e eu concordei. Eu falei, ele é bom jogador, mas faz muitas faltas, tal. Aí, depois ele foi pro Palmeiras trabalhar com o Vanderlei Luxemburgo, ele melhorou. Aí, num jogo, eu falei, o Vanderlei fez o Magrão esquecer a falta e fazer só jogar. Ele tá mostrando que joga e tal. E quando ele tava no São Caetano, acabou um jogo, eu era muito amigo do Mário Sérgio. Sim. Eu fiz, sei lá, São Caetano e Corinthians, talvez. Eu falei pro Kleber, eu vou lá no vestiário falar com o Mário Sérgio. Eu desci, então o vestiário tava fechado ainda, eu fiquei no corredor. Quando abriu,
vestiário, o primeiro a sair foi o Magrão. Putz. Aí o Magrão olhou pra mim e falou assim, e o cara que só me critica, não sei o que. Eu falei, eu pensei, pronto, vai vir, né, encher, né? Aí ele veio e falou assim, cara, sabe que a minha família me mostrava as gravações dos comentários seu e do Roberto Wright, e me mostrava que eu tava fazendo muitas faltas mesmo, e aquilo me ajudou junto com o Vanderlei, não sei o quê. Falei, pô, que legal, cara, né? Sabe, tive uma relação com o Magrão muito, né, nesse sentido, nunca viramos amigos, nunca saímos para conversar, mas tivemos esse encontro que foi verdade mesmo. E eu achei espetacular. Mas essa turma que jogou comigo, ou que jogou contra, ou que me conhecia, sabia que eu era direto e não era um cara... eu era imparcial, eu não pegava no pé de ninguém de propósito. Mas quando essa turma parou de jogar e veio uma turma nova, que aí não me conheciam, nunca tinham me visto jogar ou jogado comigo e tal, essa turma mais recente é que começou a achar muito estranho o modo que eu comentava, ser direto, né? Em relação ao cabelo, eu vou contar a história. Tá. Eu tive que ir pro Rio para assinar o contrato. Acertei tudo aqui, tive que ir pro Rio. Aí eu falei, pô, vou cortar o cabelo. Tinha um cabelaço assim, eu usava cavanhaque, assim, mais ou menos. É verdade, eu fui, curti cabelo. É verdade que o outro Magrão, o Sócrates, ficou puto que você assinou com a Globo? Então, depois eu vou contar a história. Tá. Aí cortei o cabelo, fui lá pro Rio, sentei com os caras, acertamos e tal. Aí o diretor lá, geral do Rio, falou assim, pô, Casão, beleza, seja bem-vindo, gostamos, estamos muito felizes que você assinou, só que assim, você precisa cortar o cabelo. Eu falei, cara, posso falar uma coisa pra você? Eu cortei o cabelo ontem pra vir aqui. Você acha que eu tenho que cortar o cabelo de novo? Então, assim, foi chegar. Aí eu comecei. Eles cederam muito em relação a mim. E eu também cedi muito em meus pensamentos pra gente chegar num acordo ali. Tanto que a gravata torta e o paletó todo desajeitado virou... Eles reclamavam, depois de um tempo virou uma marca. Os caras até deixavam. O Galvão vinha arrumar minha gravata. Silvio Luiz, que era de outra emissora, fazia um nó na gravata. Virou como uma, sabe, uma coisa geral ali. Todo mundo sabia que eu estava todo torto, sabe? Então foi legal. No caso do Magrão, nós ficamos um tempo sem conversar. Numa terça-feira, o Magrão me ligou, eu estava na redação da TV Globo, aqui em São Paulo, e realmente a TV Globo estava afim de contratar um outro comentarista para São Paulo, porque só tinha eu. Na realidade, naquela época, só tinha eu e o Falcão. Então era uma loucura, cara. Eu fazia... Jogo toda hora. Pô, sábado, domingo, o Falcão fazia mais o Sul, e às vezes os times do Rio. Aí eu fazia São Paulo, Nordeste, ficava uma semana, 10 dias às vezes fora, porque eu ia comentar os jogos. Eu falei, beleza. A Globo tá querendo mesmo, vou dar um toque no diretor. Beleza. Eu fui, falei com o cara, que foi o diretor que me levou lá, pra lá, o Marco Mora. Ele me falou assim, cara, é o seguinte, pô, seria maravilhoso ter você e o Magrão comentando jogos aqui na TV. Seria maravilhoso, fantástico. Só que naquela época ele tava muito forte no álcool. Ele já tinha feito uma final pro Sport TV, 95, 96, Palmeiras e Corinthians, lá em Ribeirão Preto. Eu não lembro que ano que foi, que ele foi comentar, ele já tinha tomado umas cervejas e tal, e os caras não tinham essa confiança. Beleza, eu falei pra ele isso. Isso foi uma terça. Na quinta, eu fui entrevistar uma pessoa, porque eu tinha uma página no Estadão, eu conversava com as pessoas, e escrevia em forma de diálogo. E eu marcava lá no Leles, aqui no Leles, aí, na Bela Sintra. Eu fui lá, quando eu cheguei, tava ele, o Trajano e o Juca sentados. Eu fui lá, opa, e aí, pessoal, beleza? Aí o Magrão falou, ó o cara que se vendeu pro sistema, ele falou. Mas ele tinha falado pra mim na terça-feira aqui, pra eu ver com a Globo. E aquele não me caiu bem, não gostei, não respondi nada, não falei nada, nunca discuti, nunca brigamos. Porra, eu amo o Magrão, né? O Magrão pra mim foi a paixão masculina da minha vida, podemos dizer assim, foi o Magrão. E jamais eu iria discutir, mesmo eu achando que ele estava errado naquele momento, eu iria discutir com ele. Eu preferi me afastar. Mas, indiretamente, foi a melhor coisa que nós fizemos, porque ele estava muito preso ao alcoolismo e eu muito preso às drogas naquele período. Assim, os dois juntos seria uma destruição... Uma bomba atômica. Sem dúvida, uma bomba Caos. atômica, sem dúvida, seria um caos.
pessoal para cada um. Eu acho que cada um foi pro seu caos. Cada um foi para sua destruição. Cada um foi pro seu olho do furacão. Cara, eu consegui. Fui internado, minha família me internou, fiquei internado, tal. Tô há 10 anos limpo, não bebo, não fumo. Obviamente tô longe das drogas, vou no cinema, vou no teatro, curto do jeito que eu gosto hoje, sabe? Não tenho balada, não tenho noitada, não fico de madrugada, a não ser quando eu saio do teatro, e o teatro acaba às 11h30, eu vou jantar e chego em casa 1h da manhã. Mas eu alcancei... Foi muito difícil, cara, porque... Eu tive que mudar todos os meus hábitos, eu tive que aprender outras coisas para eu conseguir ter prazer na vida. Porque o único prazer que eu conhecia era aquele que a droga dava. E era um prazer falso. E é um pico de prazer viciante. Então, eu tive um processo muito grande que foi, no final, assim, uma estratégia que o meu psicólogo e meu psiquiatra e minha psicóloga resolveram, que é que eu tinha que sair todo final de semana para ir no cinema e no teatro. Eu tinha que aprender a ter prazer real da vida. Que eu só era acostumado com o pico. A vida não tem nada que te dá pico de prazer. A vida te dá um prazer mais médio. linear. Ali. Você tem um filho, o prazer aumenta um pouco, sabe? Acontece uma coisa bacana, o prazer aumenta um pouco e volta. Nunca tem um pico lá em cima, não tem nada que a vida dá e faça isso. E eu tinha que me habituar com aquele prazer mediano. E eu comecei no cinema, teatro, a terça, quinta no cinema, sábado à tarde no cinema, à noite eu ia no teatro, e me apaixonei por tudo isso, e hoje eu vivo dessa maneira. O Magrão seguiu uma outra estrada, né? O problema dele era muito mais difícil de cuidar, porque o álcool é lícito. Você para e bebe em qualquer lugar. Né? E quando você está doente da dependência, você nunca se enxerga doente. Mesmo as pessoas falando, olha, você está mal fisicamente, você está bebendo demais, ou você está usando muita droga, como você está mal. Não, eu olhava no espelho e me via bem. O Magrão via ser a mesma coisa. E aí, quando a gente se reencontrou, foi no Arena, né? Foi no Naquele Arena programa Sport TV. Bonito pra caramba, né? Fui no Arena Sport TV. Eu já tinha ido, né, no hospital quando ele teve a primeira crise. Eu fui o primeiro cara a chegar na noite que ele teve a crise. Fui o primeiro cara a chegar no outro dia, porque ele estava no UTI e me deixaram entrar no outro dia. E aquele Arena ali, durante meu tratamento todo, uma das coisas mais importantes que eu aprendi é conseguir falar para as pessoas o que eu sinto por elas. Né? É difícil você falar que ama alguém. Sim. É difícil você falar que se sente bem com alguém. Então eu consigo isso hoje. E aquele dia no programa foi surpreendente. Eu falar assim, eu tive, cara, televisão ao vivo, né? Você falar para um outro homem num país machista como ele é hoje. Eu falei, meu, esse cara foi o amor da minha vida. E hoje está muito simples eu falar isso. Eu falo com muito orgulho, sabe? De ter... com muita facilidade, orgulho, e dizer que o Magrão, eu tive um amor com ele. Nós somos um casal, nós somos uma história de amor, que nem meu livro diz, Caçocas e Casagrande, uma história de amor. E nós voltamos a conviver um pouco ali, mas já não tinha mais recuperação, né? A coisa estava bem avançada. Mas, assim, eu acho que aquela separação de um bom tempo foi melhor para os dois. Talvez, se a gente tivesse continuado juntos, nenhum dos dois se salvaria. A separação, eu consegui me salvar.